Olá, queridos, paz do Senhor Jesus a você, mais uma vez, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pastor Adriano Moreira falando, nesse nosso propósito às terças-feiras, às 22 horas, com raríssimas exceções. É o propósito de chegar à sua casa, chegar ao seu lar, chegar até sua alma, seu coração, poder de alguma forma compartilhar com você uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu estou mais uma vez nesse privilégio. Então, eu quero pedir você para convidar alguém a partir aí do seu Facebook. Você convida alguém para estar junto, alguém para compartilhar aí, abra uma sala de vídeo aí, para que nessa live de hoje, alguém que você sabe que precisa não só orar, ser orado, receber uma intercessão, mas também ouvir uma palavra de edificação, a palavra do Eterno, possa compartilhar. Então faça isso. Eu tenho tido essa oportunidade, esse privilégio, propositado em nosso coração, de estarmos, pelo menos todas as terças-feiras, às 22 horas, fazendo essa transmissão. Com raríssimas exceções, mas nós estamos buscando toda semana estar nesse propósito. Então você que for chegando, deixa aí um pedido de oração, deixa uma necessidade que a gente possa estar compartilhando com Deus em oração. E se você também nos cumprimentar apenas, a gente depois responde direitinho, tá bom? E hoje, com uma necessidade de acordo com o nosso contexto, eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver com o que estamos vivenciando hoje, com o que estamos vivenciando nessa hora, nesse contexto de uma epidemia no mundo, mais especificamente no nosso país. Então hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre esse nosso contexto. Então eu quero começar orando, clamando ao Senhor. Então convide alguém aí, faça essa gentileza aí. Ao mesmo tempo, nós não só fazemos a nossa live aqui na página do Facebook, mas depois a gente deixa esse vídeo gravadinho no nosso canal do YouTube. Então eu também solicito você a nos ajudar a divulgar mais a palavra, a ministração, fazendo a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube, é sempre abaixo do vídeo, tá? Você vai lá encontrar não só a possibilidade de você clicar lá, inscrever-se, e também clica no sininho, porque toda vez que nós estivermos postando um novo vídeo, você será notificado, tá bom? E aí na página do Facebook você vai compartilhando com muitas outras pessoas. Eu quero orar com você. Eu quero, antes de tudo, cumprimentar não só você que está nos assistindo nessa hora, mas também as igrejas que nós temos o privilégio e também o dever de pastorear. A igreja em Parque Eldorado, a igreja em Costa Barros. Deus abençoe a cada uma das ovelhas que o Senhor nos confiou. Eu quero orar com você nessa oportunidade, falando com o Papai do Céu, e eu não sei a sua causa, não sei a sua necessidade, não importa qual seja a palavra ministrada aqui, mas a sua necessidade, ela sendo colocada aí dentro, né, do que se pode ser dito, a gente vai estar orando depois no finalzinho também de novo, tá bom? Vamos orar, falar com o Papai do Céu. Deus eterno, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos nesse dia, nesta hora, nesta oportunidade, quando o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a tua palavra, para compartilhar uma palavra do coração do Senhor, nosso Deus, para o coração de tantos que precisam e necessitam. Te peço, Senhor, que a partir desta canalização da internet, da rede social, possamos entrar em muitas casas, possamos alcançar muita gente, possamos encontrar tantos outros que possam ouvir a palavra, serem edificados pela palavra, serem renovados pela palavra. Que o Senhor abençoe a cada um desses, no nome precioso de Jesus. E que a palavra ela seja verdadeiramente edificante e transformadora para cada coração. Oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu quero hoje chamar a sua atenção para o contexto em que estamos vivendo. Nós estamos hoje vivendo um contexto dos últimos dias. Se você quiser
ter um tema, né, ou pelo menos do que o pastor está falando, dos últimos dias. E o que a gente precisa saber sobre os últimos dias? Que posição tomar nos últimos dias? O que se espera de principalmente quem professa a fé em Cristo e até de quem mesmo não professa a fé em Cristo, porque eu creio você que está me ouvindo talvez seja alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou seja alguém que ainda nunca caminhou nos caminhos do Senhor. Mas você que já está nos caminhos do Senhor é alguém também cuja palavra ministrada hoje deve alcançar o coração. Eu quero ler com você um texto, entre tantos nas Escrituras, que me chamam a atenção. Porque nós estamos vivendo hoje um contexto muito difícil. Todos nós sabemos que estamos evidenciando uma epidemia, está sendo evidenciada aí nos noticiários, no dia a dia, a situação de uma epidemia que, diferente das outras, das anteriores, como o Zika vírus, como o sarampo e outras mais, que antecederam a esta tem um diferencial, ela está trazendo uma consequência que tem desdobramento muito sérios na sociedade, porque ela está provocando como precaução um confinamento. Portanto, a recomendação, a ordem em alguns países e estados tem sido de ficar em casa. Então, muitos trabalhadores que podem fazer o trabalho em casa estão vindo para casa, trabalhar em casa, o chamado home work, trabalhando em casa, deixando de trabalhar, deixando de estar presente no seu serviço. Os colégios já foram suspensas aulas por 15 dias, seminários também, algumas igrejas também que têm uma grande aglomeração suspenderam também seus cultos. Enfim, esse é o contexto em que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo muita gente falando muita coisa. E eu quero ler um texto bíblico para compartilhar uma palavra com você, porque nesta hora nada melhor do que as Escrituras Sagradas para nos orientar. O texto que eu quero ler com você, e se você tiver um texto bíblico aí, tiver algum outro artefato que te faça ter o acesso às Escrituras, né? Celular também, o iPad, enfim, ou se tem o livro mesmo, 1 de Pedro capítulo 4 e verso 7. Esse texto aqui ele faz uma coligação com o que Paulo também disse a Timóteo, em 2 de Timóteo 3,1, quando ele vai dizendo, sabeis, porém, isto, que nós já estamos nos últimos tempos, ou estamos nos últimos dias, já é chegado os últimos dias. Então, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, eu tenho aqui uma orientação que a gente pode ter de Deus para nós. Diz assim o texto bíblico, é já próximo o fim de todas as coisas. Em algumas versões diz, já estamos no fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Em algumas versões diz, sejam criteriosos e sóbrios para se dedicarem à oração. O que eu quero trazer para você hoje como uma reflexão? Como eu acabei de dizer introdutoriamente, nós estamos dentro de um contexto de muita precaução, de muita preocupação, de muita preocupação em relação ao que está acontecendo, de muita cautela, porque está se evidenciando uma epidemia que começou na China, passou pela Europa e chegando aqui no nosso país. E diante disso, a gente tem visto pelas redes sociais principalmente, muita coisa sendo dita. Por um lado, gente dizendo que é isso aí mesmo, que foi algo criado pela China, que foi algo que a China elaborou para que, de alguma forma, tivesse um baque na área econômica, para que ela tivesse alguma vantagem em relação a isso. Outro vem e diz que
não, eu creio em Deus e isso aí está tudo certo, Deus é que nos protege, eu estou debaixo das asas do Onipotente, então o cidadão não está tomando nenhuma precaução necessária das que precisam para não ser contaminado. Por outro lado, você tem alguns profetizando, dizendo que o diabo está agindo, isso é uma ação do maligno para poder fechar as igrejas, que as igrejas serão fechadas, e que os governadores e prefeitos que estão orientando aí se fechar shopping, fechar empresa, fechar alguma outra coisa assim, enfim, para não ter aglomeração, que também daqui a pouco vão mandar fechar as igrejas. E aí, enfim, você está vendo hoje muitas informações que estão sendo, na maioria das vezes, desinformações, e que por um lado tem feito um povo ficar completamente displicente, como nos últimos 2 dias agora foi diagnosticado, foi evidenciado e noticiado, melhor dizendo, praias cheias. Então alguém que praia, aglomeração de gente na praia, muita gente na praia, de modo que são pessoas que não estão nem aí para a situação. E por outro lado você tem aqueles que estão nem abrindo os olhos, né? Nem saindo de casa, não estão praticamente nem abrindo os olhos, porque estão com medo de tudo, estão numa verdadeira pavor, no verdadeiro espanto, no verdadeiro temor, no verdadeiro terrorismo existencial, acreditando que o mundo está acabando e entrando para outros exageros. Qual é a palavra que eu quero trazer ao seu coração? Número 1, esse texto está dizendo para a gente que nós já estamos no fim de todas as coisas. Já está próximo o fim de todas as coisas. A Bíblia tem uma linguagem para falar últimos dias, últimos tempos, fim dos tempos, que isso começa desde o Novo Testamento, e que a Bíblia me diz que nesse tempo muitas coisas acontecerão. Mateus capítulo 24, 2 Timóteo capítulo 3, são textos que você vai encontrar nas Escrituras falando das características desses últimos tempos. Fala de guerra, fala de fenômenos na natureza, como terremotos, fenômenos na lua, fenômenos no sol, fenômenos na terra. Fala dos mares, como um tsunami, por exemplo, da vida. Fala da terra como terremoto e vulcões, mas fala de pestes. Fala de guerras entre nações, mas também fala de pestes. Desde então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que, segundo as Escrituras, nós já estamos nos últimos dias. Com certeza, em relação à igreja primitiva, nós estamos mais perto do fim dos últimos dias. Por isso não deveria ter nem haver entre nós qualquer que fosse a surpresa. Não deveria ter entre nós qualquer que fosse o espanto. Não deveria ter entre nós qualquer que fosse o desespero, porque escrito está. Está escrito que nesses últimos tempos é exatamente essas coisas que aconteceriam. Talvez de 2000 para cá, começou a acontecer um pouco mais das chamadas enfermidades, das pestes, conforme a Bíblia usa o termo, ou das epidemias. E os mais recentes aqui no nosso país, Brasil, foi Zika vírus, chikungunya, e assim vai. E sarampo também, que voltou a evidenciar-se depois de muitos anos aqui, quase que erradicado no nosso país. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos mais próximos da volta do Senhor. E tudo isso são sinais da volta do Senhor. São sinais dos últimos tempos. No texto de Paulo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, ele vai exatamente falar das características dos homens como amantes de si mesmos, desobedientes, que se buscam os seus próprios deleites. Então são muitas as características. Mas eu estou prendendo-me hoje a falar das epidemias, das pestes, das enfermidades. Então eu e você precisamos entender, estamos nos últimos dias. Não posso dizer que o mundo vai acabar hoje, que o mundo vai acabar semana que vem, que o mundo vai acabar agora, nem que agora o coronavírus vai matar tudo, todo mundo, acabar com o planeta Terra. Não posso dizer isso, por quê? Porque as Escrituras também me ensinam que eu não sei dia nem a hora do fim dos tempos, nem do fim do mundo, muito menos da volta de Cristo, nem arrebatamento da igreja. Mas que eu preciso saber que estamos nos últimos dias. Por isso, se estamos nos últimos dias,
eu só tenho que esperar que vá acontecer coisas dessa natureza. É preciso também se entender que, de acordo com Jesus, em Mateus capítulo 24, nós estamos no princípio das dores. Significa dizer que essas coisas que já estão nos espantando, elas são 10% ou 1% do que a Bíblia diz que acontecerá num período chamado Grande Tribulação. Um período ainda previsto nas Escrituras, um período ainda escatológico nas Escrituras, um período que ainda há de acontecer. Independente de quem interprete que a igreja passe ou não passe pela Grande Tribulação, isso é o que menos importa nesse sentido, da minha colocação aqui, mas é que acontecerá um momento sem precedente. Por isso que eu e você precisamos entender que estamos sim, nos últimos dias, no princípio de dores. Por isso que eu não posso pregar, apesar de saber que Deus é o Deus que me faz viver em vitória, o Deus é que me faz vencer, o Deus é que me guarda. Salmo 127 é realidade. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, os que ela tentam edificar. Isso é verdade. O texto diz também que Deus cuida de mim enquanto eu estou dormindo. Mas eu não posso ser um pregador triunfalista, eu não posso ser um pastor que fica dizendo que só vai melhorar e que as coisas só vitória. Eu preciso saber que estou ou estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, no final dos tempos, às vésperas da volta de Cristo. E muita coisa antecede a volta de Cristo. Então, nessas vésperas da volta de Cristo, que eu não sei dia, não sei hora, não sei tempo, independente também da minha posição escatológica, mas a Bíblia diz que ela vai ser marcada. A volta de Cristo, antecipadamente, vai ser marcada por esses sinais. Antes dele voltar, esses sinais vão acontecendo e continuarão acontecendo. Segunda coisa que esse texto diz para nós, fora a primeira, que eu preciso entender que estamos nos últimos tempos, é só abrir Apocalipse, é só abrir Mateus 24, é só abrir 2 Timóteo 3 e outros textos mais como esse que eu acabei de dizer, de ler, que é 1 de Pedro 4:3, 2 de Pedro capítulo 3, são textos das Escrituras, Antigo Testamento, os profetas falam, que falam desses últimos dias. Aí vem a pergunta, e aí, pastor, nesses últimos dias? O texto que a gente leu, 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, diz assim, sede sóbrios, sede criteriosos e sóbrios. Essa é a postura de principalmente quem já é da fé, diante dessas situações. Por que eu digo que tem que haver critério e sobriedade? Porque você já deve ter ouvido, porque você que está me assistindo tem a sua rede social, você tem o seu WhatsApp, você tem o seu Facebook, você tem o seu Instagram, mas principalmente no WhatsApp você deve ter recebido mensagens, ter recebido áudios de muita gente. Algumas são preocupantes, porque, por exemplo, tem gente da fé cristã, ou pelo menos dizendo cristão, dizendo que não tem que deixar de ir a lugar nenhum, que não tem que passar nenhum álcool gel na mão, que não tem que lavar as mãos, que não tem que fazer nada, porque afinal de contas ele está debaixo das asas do Onipotente, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, nem mortandade que assola meu dia, nem peste que ande na escuridão. Enfim, o cidadão entrou por esse exagero, por essa radicalidade de dizer não preciso me cuidar de coisa alguma porque Deus é o que me protege. Porque se eu tiver que fazer isso, eu tenho que rasgar a Bíblia, eu tenho que negar a fé. Por outro lado, você tem uma turma que, ainda dentro desse lado, tem alguns que são completamente displicentes, como eu disse, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, gente que foi para as praias estavam super lotadas, que as autoridades tiveram que enviar corpo de bombeiro para as margens da praia e polícia para ficar avisando a partir de um megafone, conscientizando o pessoal a sair da praia e ir embora para casa. Porque não vão nem aí. E aí reportagens foram feitas para algumas pessoas que também disseram que não estavam nem aí, preocupado com o coronavírus. Queriam aproveitar, já que estão suspendendo o trabalho em algumas empresas, está fechando aqui, está fechando lá, estão aproveitando como se fosse uma férias extra. Mas por outro lado você tem aqueles que estão já prevendo o fim do mundo, já prevendo coisas que provavelmente, pelo menos aqui no Brasil,
não há de acontecer tão rápido assim ou tão cedo. Já teve quem usou profecia, visão, revelação, e dizendo que o governo vai fechar todas as igrejas e que Deus também falou que ia matar todo mundo e mandar praga para todo mundo. Enfim, a gente está tendo esses exageros, essas coisas. O que o texto nos ensina? Sede criteriosos e sóbrios. O que é sobriedade? É equilíbrio. O meu equilíbrio é esse. Eu sei que o meu Senhor me guarda. Eu sei que são sinais da volta de Jesus. Eu sei que também pode até ser juízo de Deus de acordo com o Apocalipse, aqueles 6 selos do Apocalipse. Pode ser, também pode. Deus está permitindo o povo incrédulo, o povo da nação, as nações experimentarem um pouco do que é o plantar, o colher em relação à vida de pecado. Pode, não sei, não vou fazer afirmação disso, mas o que eu preciso entender é que, apesar de crer no Deus eterno e poderoso que me guarda, cabe a mim sim me precaver de ficar enfermo. E nesse caso do coronavírus, é que eu lave as minhas mãos direitinho, direitinho. Eu tenho que fazer exatamente como está sendo orientado, lavar as minhas mãos. Que as igrejas, que os lugares que recebem pessoas, tenha lá um álcool gel e um sabonete líquido e um papel toalha, para que evite que isso seja transmitido, que as pessoas também evitem o cumprimento com as mãos, o beijo, o abraço. Até grandes emissoras aí cancelaram gravação de novelas, né, por conta dessa razão também. Então, significando a seriedade. Então, a sobriedade é eu, por um lado, sei que o Senhor me guarda, sei que o Senhor está sobre mim, vamos continuar clamando a Deus por isso, mas eu devo fazer a parte que me cabe. Isso é sobriedade. Não vou também ficar por aí no desespero, não vou ficar por aí dizendo que o mundo está acabando, não vou ficar por aí também, e também não vou ficar por outro lado completamente, né, fazendo aglomerações desnecessárias em qualquer lugar, ou com muita gente indo para a praia da vida, e uma multidão danada lá, e como se nada tivesse acontecendo. Ser criterioso qual é a parte que me cabe? Qual é a parte que tem a ver comigo? Isso é critério. Ser criterioso e sóbrio é não perder o equilíbrio no momento de sinais da volta de Cristo acontecendo, de sinais de preocupantes na sociedade, de sinais de desafios sociais. Essas são realidades. Quem é missionário em países de fé muçulmana, de regime comunista, sabe que não pode pregar o evangelho num lugar desse como se prega no Brasil. Estão lá? Estão. Estão pregando? Estão. Tem igreja lá? Tem. Mas de uma forma bem diferente, como é no Brasil. Por quê? Porque precisam ser criteriosos e precisam ser sóbrios. Então, o que a palavra está dizendo para você você não tem que perder a sua fé. Você não tem que achar que o mundo vai acabar 2 tempos e que você está perdido. Você não tem que achar que Deus não cuida de você. Muito pelo contrário, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus que cuida de nós. E como diz o Salmo 127, mais uma vez, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. O Salmo 91 é valicíssimo. Estamos debaixo das asas do Onipotente. E Ele que nos guarda. Todavia, a Bíblia me diz que eu tenho que cuidar de mim. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Depois é que ele continua dizendo, e da doutrina. Então, essa é a sobriedade e o critério que eu e você temos que ter. Essa é a posição que eu tenho que ter. Então, primeiro, eu saber que eu estou nos últimos dias. Então, eu não tenho que ficar assustado nem surpreendido com coisas que possam vir a acontecer. E muitas coisas possam vir a acontecer. A gente só não sabe quando, onde e como. Mas a gente precisa saber que vai. E quando acontecer, a gente só vai saber o que é, onde é e como está acontecendo. Mas nada que nos pegue de surpresa. Segundo, qual é a minha posição, principalmente se eu sou da fé em Cristo Jesus? É eu viver criteriosamente e sóbrio. Então você não pode me ver pulando do 3º andar da vida, você não pode me ver querendo pular das pontes desesperado porque
vai acontecer um monte de coisa. Eu vi gente completamente desesperada, gente completamente conturbada, perturbada, achando que vai morrer e que mais não sei quem vai morrer, e que o parente não sei onde vai morrer. Isso é um exagero. E o outro exagero é aquele que, como se nada tivesse acontecendo, não tomando nenhuma das precauções. A terceira coisa que esse texto vai dizer para nós, você que está chegando agora, a gente está refletindo primeiro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, onde Pedro está dizendo assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, ou em algumas versões, sejam criteriosos e sóbrios. E ele termina dizendo assim: vigiai em oração. Em algumas versões está dizendo: praticai a oração, ou para a prática da oração. É aqui que é a chave. Primeiro, eu preciso saber que estou no tempo dos fins, nos tempos do fim. Saber que estamos mais próximos da volta do Senhor, mais próximo do fim desse século do que antes, mais próximo do fim do mundo do que antes, mais próximo do retorno e da volta de Cristo do que antes. Por isso, sinais vão acontecer sempre. Sinais, sinais, sinais dessa proximidade que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso viver na sobriedade e criteriosamente, discernindo o que me compete fazer, o que não me compete fazer. Ao mesmo tempo, sabendo aquilo que tem a ver com Deus, aquilo que só Ele pode fazer, que só Ele pode entrar, que só Ele pode agir. Então eu preciso viver nessa criteriosidade, sobriedade da vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de entender que existe um soberano. Eu não posso deixar de ter a consciência e a visão de consciência que João teve pessoalmente. Apocalipse capítulo 5 diz que há um momento em que João ele vê um Deus eterno, um Senhor eterno, assentado num trono. E na mão desse Senhor estava um livro. Só que esse livro estava atado, esse livro estava selado com 7 selos. Naqueles tempos antigos era assim que se selava qualquer que fosse o livro, correspondência, e alguém com autoridade tinha que ter essa autoridade para desatar o selo e poder ler o que estava ou no livro, ou na carta, ou no pergaminho. E aí, quando ele percebe que o livro está na mão desse que está sentado no trono e que não pode ser aberto, João começa a chorar. E aí, de repente, enquanto João está chorando, vem um anjo do Senhor e toca nos seus ombros, ou toca-o e diz assim: não chores. E diz para ele assim: eis aqui, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único que é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Para mim, entre tantas interpretações escatológicas que esse texto traz para a gente, isso revela que só existe uma pessoa sentada no trono do universo. E essa pessoa não sou eu, não é você, não é presidente, não é governador, não é prefeito. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o soberano, o eterno, aquele que intervém quando tem que intervir, aquele que impede quando tem que impedir, aquele que deixa quando tem que deixar, aquele que faz quando tem que fazer, aquele que não pede o conselho a ninguém, como diz o profeta Isaías. O livro na sua mão, uma das vezes eu, pregando nesse texto, entendi muito bem que pode significar a sua história, a minha história, a história da humanidade, a história do ser humano que está nas suas mãos. E que diz o texto que só ele foi digno de desatar os selos e abrir. Significa a história quem escreve é ele. Ele é o soberano, é ele que faz alterações, é ele que deixa-nos caminhar até onde a gente pensa que está fazendo por nossa própria conta. Enfim, por isso que o texto de 1 Pedro 4,7 está dizendo: sede sóbrios e vigilantes em oração. Então, se eu estou nos últimos dias, e nesse momento aqui no Brasil e no mundo está acontecendo um vírus, uma peste chamada coronavírus, Covid-19 e outras variantes que estão dando desse coronavírus, eu tenho que saber que eu estou no tempo do fim, portanto nada me surpreende. Sinais da volta de Cristo. Só me deixa mais alerta, só me deixa mais atento. Segundo, eu preciso viver na criteriosidade, discernimento, sobriedade,
para não ficar nem no exagero do mais, nem no exagero do menos. Mas, acima de tudo, eu sei quem está sentado no trono. Eu sei quem tem um livro na mão. Eu sei quem é que pode desatar os 7 selos. Eu sei quem é que pode abrir o livro. Então é a Ele que eu falo. É com Ele que eu suplico. É com Ele que eu oro. É nele que eu confio. É nele que eu me guardo. É Ele que é o que intervém quando tem que intervir. É Ele, só Ele, somente Ele. Por isso que as medidas que estão sendo tomadas aí é de uma espécie de confinamento quase dentro da sua própria casa, se não puder, se não precisar, não vá a lugar algum, porque é a única forma de se evitar que você seja atingido por essa peste, por esse vírus, por essa epidemia, por essa enfermidade. Por quê? Porque ainda não tem definido, ainda que se diga que Israel já providenciou alguma coisa lá relacionada à vacina, mas ainda não está sendo aplicado vacina nenhuma em ninguém, em lugar nenhum no mundo ainda. Então não existe uma forma de se resolver isso, se evitar isso, a não ser a precaução. Os desdobramentos econômicos serão sérios. Os desdobramentos sociais, sérios também. Os desdobramentos institucionais, sérios também, porque confinamento das pessoas significa não ir e vir. E o nosso mundo, que é um mundo globalizado, é um mundo de ir e vir. E um mundo que não deixa de ser, ainda que seja por uma semana ou 15 dias, de ir e vir, isso é colapso. Isso é falência de empresas, de firmas, de negócios, isso é colapso no PIB de todos os países e assim sucessivamente. Mas essa é a palavra que eu quero deixar com você. Número 1, estamos nos últimos tempos, se aproximam os últimos dias, não fique assustado, não fique pensando que ou deixa de... Princípio de dores. Princípio de dores. E é sinais da volta do Senhor. Segundo, ande na sobriedade, na criteriosidade, no discernimento, ande dessa forma, para que você não seja alguém que está por aí ou desesperado demais, crendo em qualquer coisa que está sendo dita por aí, qualquer profetada, revelamento e visagem, crendo em qualquer prognóstico de qualquer um, que já está acabando com o mundo antes do mundo acabar, e nem também que você seja do tipo, tô nem aí, do tipo que não está acontecendo nada, e você também não se precaver e não tomar as medidas certas. E por último, que você entenda que existe alguém assentado no trono, com o livro na mão, e é a Ele que a gente ora. É a Ele que a gente tem que conclamar. Se você for para o Antigo Testamento, quando o rei era um rei piedoso, e ele entendia que a nação estava passando por grandes necessidades, por grandes desafios, fazia a convocação junto com os sacerdotes e profetas para o povo orar e clamar. Se você for para o livro de Joel, por exemplo, lá você encontra uma convocação sendo feita, chamada Dia de Proibição. Então que assim seja você, que assim seja a sua igreja, que assim seja a sua família, que assim sejamos nós, gente que se dobra o joelho e clame ao Senhor e busca o Senhor. Hoje, terça-feira, é um dia de culto de ensino em uma das igrejas que pastoreamos, que é a igreja em Costa Barros. E hoje eu abri mão de estar ministrando o ensino somente para estarmos de joelhos orando, clamando ao Senhor. E hoje nós tivemos um pouquinho mais de 1 hora de oração, tá? Com toda a igreja presente no culto de hoje. Porque a nossa igreja ainda não está dentro de um parâmetro de aglomeração, por isso ainda estamos mantendo pelo menos o culto regular. Outros eventos especiais, assim, que dá uma aglomeração maior, nós tomamos a precaução de remarcar, mas estamos de joelhos dobrados, falando com quem está sentado no trono, que é o único que pode intervir em relação a essas epidemias e a qualquer outro problema. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, para que você não entre nem no desespero, nem entre no descaso. São os dois problemas, os dois Ds que são problemas hoje, desespero ou descaso. Que você não caia em nenhuma dessas arapucas, nem do desespero, nem do descaso, mas que você ande com sobriedade, criteriosidade diante do Senhor. Eu quero hoje especificamente orar por você e pela sua família. E orar para que o sangue do Cordeiro esteja sobre o umbral da sua porta, para que o vírus não chegue, nem atinja a sua casa, nem atinja a sua família. Claro, é evidente que isso não te isenta de você tomar os cuidados que precisa, mas é claro, evidentemente,
que o Eterno é aquele que nos guarda acima de tudo. Vamos orar? Deus eterno, nós te glorificamos e te exaltamos mais uma vez pelo privilégio de poder chegar até essa casa, chegar até a esse coração, chegar até a esse ouvido, até a essa alma, até a essa pessoa, trazendo essa palavra tão dentro do contexto em que estamos vivendo. Te rogamos nesta hora, é por essa casa, é por esse lar. Como o Senhor fez com teu povo no Egito, onde o anjo da morte que por lá estava passando, e onde também todas aquelas situações tão difíceis pelo qual o povo passou, o Senhor ordenou que o teu sangue, ou o sangue do Cordeiro, representando o teu sangue, fosse colocado no umbral da porta. Porque quando o anjo da morte passasse, ele olharia para a porta, e onde estivesse o sangue, o anjo não entraria. Nós cremos, Senhor, que cada um de nós temos o dever a fazer, de nos cuidar, de nos precaver, de nos prevenir. Mas, acima de tudo, nós sabemos que o Senhor realmente é quem nos guarda. É paralelo, Senhor, as duas coisas como verdade na nossa alma. Por isso, a nossa oração é: cubra com teu sangue esta casa, cubra com teu sangue este lar, cubra com teu sangue esta vida, guarde esta casa, guarde esta residência, guarde esse idoso, guarde essa idosa, guarde esta criança, guarde este bebê, guarde essa mamãe, guarde essa grávida, tenha compaixão, guarde esse diabético, guarde, Senhor, esse paciente renal, guarde, Senhor, a todos que estão, estes que enfrentam câncer, seja qualquer parte do corpo, guarde este que tem problema de bronquite, guarde esses com problemas pulmonares, Senhor, guarde esses que já têm alguma imunidade baixa e que se tornam mais fáceis de serem contaminados. Guarde, ministra a tua bênção. Eu creio que o Senhor é aquele que cuida. Por isso, rogamos assim, em nome de Jesus. Meu amado, muito bom estar com você mais uma vez. Muito bom poder compartilhar essa palavra com você mais uma vez. A minha petição continua sendo a mesma. Compartilhe essa live aqui na tua página do Face com muita gente. Talvez alguns de vocês fizeram ali aquele videozinho compartilhado, né? Aquela sala de vídeo, faça isso. E vá até o nosso canal no YouTube, porque todos esses vídeos a gente deixa lá gravadinho no YouTube. E eu peço a você para também se inscrever lá. Embaixo do vídeo você vai lá, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque toda vez que tiver um novo vídeo lá, você será notificado. E convide outros também para se inscreverem lá, porque quanto mais inscritos a gente tem melhores possibilidades de divulgar. Que o Senhor te abençoe e, assim querendo Deus, até a próxima terça-feira aqui de novo. Beijo na sua alma, no teu coração, cuide-se e confie no Eterno. Deus te abençoe, até a próxima terça-feira.